aqui. Bom, vamos resolver mais uma questãozinha aqui da LG 2012, analista do suporte técnico de informação. Prefeitura de Manaus, Amazônia. Pronto, o enunciado já coloquei aí na net. Agora eu vou só fazer aqui agora uma interpretação do texto. Em uma disputa de pênalti, quando o time A acerta uma cobrança de pênalti, a probabilidade é que esse time acerte a cobrança seguinte é de 70%. Pronto, isso aqui a gente já deve frisar logo. Se ele acerta anterior, ele tem 70% de chance de acertar, 70%, a probabilidade de acertar a seguinte é 70%, desde que ele acerte anterior. Né? E quando o time perde a cobrança de pênalti, a probabilidade de que esse mesmo time também perca a cobrança seguinte é de 80%. Ou seja, se ele errar a cobrança anterior, ele tem 80% de probabilidade de errar a cobrança seguinte. Aqui é um enunciado sobre a disputa de pênalti, né? Cobrança de pênalti. Aqui, fechando aqui o comando da questão, é o seguinte: se o time A acertou a primeira cobrança, qual é a probabilidade de ele errar a terceira cobrança de pênalti? Bora lá para os acertos. Se ele é resumido, né? O que ele quer? A questão é que ele quer saber o seguinte: diante desse comando, ele quer ser qual é a probabilidade do time, qual é a probabilidade de errar a terceira cobrança de pênalti, já que ele acertou a primeira. É uma probabilidade condicional, né? Que depende da anterior. Então, ele acertou, resumindo, ele acertou a primeira cobrança. Se ele acertou a primeira cobrança, então ele pode, na segunda cobrança, tanto errar como acertar. Né? Segundo pênalti, né? Primeiro já acertou, foi o comando da questão, né? Já acertou. Partindo disso aqui que ele já acertou, a segunda cobrança ele pode acertar ou pode errar. Né? Então, ele pode acertar ou ele pode errar. Partindo aqui, se ele acertar a segunda questão, o segundo pênalti, ele acertando, ele vai para o terceiro pênalti. O terceiro pênalti ele pode errar e também pode acertar. Uma coisa ou outra. Ele pode finalizar, converter, ou pode colocar a bola por fora ou goleiro pegar. Então, ele pode perder ou pode acertar e converter em gol. A terceira. Agora, só que, veja aqui, para ele ter 70% de chance de acertar, ele terá que acertar a segunda. Que é a questão disso. Se acertar a anterior, ele tem 70% de acertar a segunda. Se ele acertou aqui a segunda, ele tem 70% de acerto para acertar também a segunda, né? Converter. Probabilidade complementar. Se ele tem 70% de acerto, ele vai ter 30% de erro. Né? 70% é para acertar, 30% de erro. 70 com 30, 100%. Então, fechei em 100%. Né? Agora, a segunda condição. Já que ele acertou a primeira, o comando da questão disse, qual é a probabilidade de ele errar a terceira. Então, está acertando a primeira, ele tem as duas chances, né? 70% para acertar e se ele tem 70% para acertar, já que ele acertou a primeira, né? Quando acerta a anterior, tem 70% para a segunda. Então só resta 30% para fechar em 100%. Né? Fechar 100%. Pronto, então ele tem, no segundo pênalti, ele tem 30% para acertar.
É porque a gente tem que saber o segundo filtro, porque esse segundo filtro, o terceiro filtro vai depender desse terceiro. Porque se ele erra aqui, então ele tem 80% de errar também o terceiro. Errou o anterior, tem 80% para errar o segundo. Ele errou aqui, ele tem 80% de errar o segundo, o terceiro filtro, né? Ele errar o segundo. Mas se a hipótese dele é acertar, então se ele acertar com errar. Se ele acertar, completando novamente os 100%, a probabilidade, se errar é 80%, fica 20% para ele acertar. Então a gente tem que fazer esse esquemazinho para poder entender, porque em cada cobrança dessa ele tem duas chances, de errar e acertar. Né? A segunda ele tem de errar, acertar ou errar. Aí aqui, baseado no primeiro, ele tem de acertar ou errar. Né? Após bater o segundo. Aí a gente partiu do enunciado, né? Do esquema. Ele acertando, ele tem o terceiro peso, ele tem duas possibilidades também, de errar ou acertar. E se ele errar o segundo, ele também, o terceiro, ele pode errar ou acertar. Né? Acertar ou errar. Né? Então ele tem que levar em consideração essas duas possibilidades, né? A cada piloto. Baseado no piloto que já tem o anterior, né? Ele acertou ou errou o anterior. Se ele errou o anterior, ele tem 80% de errar o segundo. Para fechar os 100%, você tem 80% de errar o segundo. Então, no seguinte, vai ficar 20 para acertar. Né? E aqui no segundo caso, ele acertou o anterior, ele vai ter, para o terceiro filtro, ele tem 70% de acertar. É questão de, para acertar, 70% de acerto se ele acertou o anterior. No caso aqui, ele levou em consideração o anterior. Aí, para fechar os 100% aqui também, fica 30% para ele errar. Né? Fechando 100%. Bom, a gente aqui vai ter que se prender, o que ele quer mesmo é que qual é a probabilidade dele errar a terceira cobrança de ponto. A terceira cobrança a gente vai basear aqui, nos erros dele. Ele errou aqui, né? Onde ele errou. E errou aqui o terceiro tempo. Aqui é o terceiro tempo. Né? Primeiro tempo, o segundo, e aqui o terceiro. Então aqui ele errou. O erro errou. E aqui também ele errou. Né? Então, para esse primeiro caso, que ele errou aqui, porque ficou 30%. E aqui, para completar 70%, ele acerta 70% com 30, 100. Né? Ele errou 30. Ele só vai receber, só tem 30% de chance porque ele acertou aqui o segundo, né? Esse caso aqui. Então, 70 vezes 30 vai ficar 21%. Por que a gente tem que multiplicar? Porque para que ele tenha 21% aqui de erro, a primeira hipótese, tem que multiplicar os dois. Né? Tem que ser um e outro. Tem que acertar o segundo e errar o terceiro. Isso em probabilidade o I multiplica. Aqui novamente, aqui é erro, não de erro. Né? Ó, 30 e 80. Errou o segundo, então ele vai ter 80% de errar o seguinte, né? Errou o anterior, tem 80% para errar o posterior. Então novamente multiplica. Né? Errou 80 vezes 30, 24. Para ter 24% de erro aqui, é necessário que ele tenha errado o segundo tempo e errado o terceiro. Uma coisa e outra. O I em probabilidade multiplica. Então, 24%. Foi feito aqui os cálculos. 70 vezes 30. 70% vezes 30. Se 2 zeros vão embora com esse, 7 vezes 21, não repete esse zero aqui. 21%. Pode ser escrito sobre essa forma aqui também. Né? Essa barra aqui significa divisão, por 100. E o 30, vai ter aqui 30 vezes 80. 30% vezes 80%. Eu estou trabalhando com porcentagem. Esse 2 zeros vai embora com esse. 3 vezes 8, 24. E repete esse 100 aqui. 24 por 100. Ou 24%. Então a barra aqui é essa aqui, esse 100. Pode ser escrito na forma centesimal, ainda não deu 100, ou na forma discípulo, com 24%. Então a gente vai ter
Ele acertou, ele não errou. Se ele errou, ele não acertou. Então, quando predomina o ou, na discriminatória e na probabilidade, usamos o ou. Quando é uma coisa e outra, simultaneamente usamos o ou. Vou explicar. Bom, 21 com 45, 4 1, 5, 2, 4, 45%, 2, 4, 45%. Ok, aí, um abraço, até mais aí. A gente vai ver aí. Tamo junto, vamos ao sucesso, né?